No rádio, a apresentação, pastora Elza Pereira. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do nosso Deus, amém? Queremos já agradecer a Deus por essa rica oportunidade de mais uma segunda-feira aqui na Rádio Positiva FM 87,9 e também através do YouTube, né? Com a nossa live. Igreja Nações. Queremos agradecer cada um de vocês também que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que seja de manhã, de tarde ou à noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E os irmãos que estão nos ouvindo através do rádio, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos agora já estar lendo Salmos 91. Mas, pastora, por que todas as vezes a senhora lê o Salmos 91? Então, o Salmos 91, ele faz parte da minha história ministerial. Para quem sabe aonde eu moro numa casa que tem um muro muito alto. E 2 portões todo fechado. E quando eu terminava de orar para as pessoas, todos iam embora. E eu me apegava com Deus e os Salmos 91. Porque os Salmos 91, se a gente ler e meditar nos Salmos 91, nós vamos entender que nós começamos a falar com Deus e Deus também começa a nos responder. Então, me apeguei nos Salmos 91 e não consigo largar mais dele. Ele vai ficar comigo o resto da minha vida. Glorificado seja Deus. E que você também aprenda a confiar em Deus e se apegar em toda a leitura da palavra de Deus. Mas tem uns salmos, tem um versículo que sempre nos toca. E esse é assim, o meu alimento com Deus. Amém? Então vamos ler os Salmos 91. Não posso deixar de ler os Salmos 91 todas as vezes que estou ministrando a palavra do nosso Deus. E hoje não será diferente, não é verdade? Então vamos ler os Salmos 91. Segurança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que é eu e você. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa daqueles que não confiam no Senhor. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estou olhando aqui que meu olho ainda não melhorou, irmãos. Estou tomando remédio para alergia e ainda não melhorou. Mas eu vou ficar bem em nome de Jesus, não é verdade? Então, vamos fazer agora uma oração. Pai amado e querido Deus, nesse momento santo e glorioso aqui na tua presença, mais uma vez queremos, Pai, agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando nessa segunda-feira aqui na Rádio Positiva FM 87,9. Queremos agradecer também, ó Pai, os irmãos que já estão nos assistindo e nos ouvindo. Queremos também, Senhor, nesse momento, agradecer, meu Pai, cada um dos irmãos que tem intercedido, que tem orado por nós, pelo programa da Igreja Nações, aqui, através da rádio, através do aplicativo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Queremos também pedir perdão mais uma vez dos nossos pecados, erros, ofensas, falhas e fraquezas, tirando de nós tudo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor. Pai, tudo aquilo que nos faz desanimar, desmotivar, tudo aquilo que nos faz retroceder, tudo aquilo que nos faz voltar para trás, vai tirando de nós, Pai. Nós não queremos isso, porque o Senhor nos levantou para ser, meu Pai, discípulos do Senhor. Queremos, ó Pai, cada vez mais fazer o melhor para Ti. Queremos cada vez mais estar com o Senhor, porque sabemos que cada vez que nós buscamos a Tua face, mais o Senhor está conosco, Pai. Entra com a Tua ação poderosa, meu Deus, neste momento. Vai tirando, Senhor, todo impedimento, Pai. Papai querido e amado Deus, nesse momento nós queremos colocar em oração a Igreja Nações e todos que congregam ali. Em oração, queremos também colocar em oração os grupos da Igreja Nações, as lideranças, o altar da tua casa, a pastora do ministério. Queremos colocar em oração, meu Pai, os cooperadores, os obreiros, Pai, que não têm medido esforço para estar ali, Senhor, fazendo, meu Pai, segundo a tua vontade. Queremos agradecer nesse momento mais uma vez, ó Deus, a nossa cidade de Vilhena, o nosso estado de Rondônia. Queremos agradecer. Queremos agradecer pelo nosso país, o Brasil. Queremos agradecer, ó Pai, pelos irmãos que estão em outras cidades, em outros estados, em outros países, também conosco, nos assistindo, nos ouvindo através do aplicativo. Queremos, nesse momento, Pai, colocar em oração também os ministérios, as congregações e denominações. Queremos colocar em oração as autoridades ministeriais. Queremos colocar em oração os pastores, os missionários, os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores e aqueles que estão fazendo a tua obra na cidade, no estado, no país, fora do país. Suple a necessidade de cada um, Senhor. Queremos colocar em oração os missionários que estão além de fronteiras. Vai abençoando a vida de cada um. E se o tempo de voltar para casa chegou, traga de volta trazendo os seus feixes. Papai querido e amado Deus, vai de encontro também com as autoridades da terra. Vai de encontro com o presidente da República, com os senadores, governadores, deputados estaduais e federais. Vai de encontro com os prefeitos, vereadores e aqueles que estão à frente dos órgãos públicos. Vai de encontro. Vai de encontro, Senhor, também com a área da educação. Vai abençoando, meu Pai, os alunos, os professores,
a direção das escolas, os pais, os alunos. Vai de encontro também com a área da saúde, com os médicos, os enfermeiros e todos que trabalham ali. Vai de encontro com aquela mãe que está prestes a dar luz, não importa onde esteja uma, faz presente. Que ela tenha um parto rápido, sem complicações. E que esta criança nasça e cresça em teus caminhos como diferença. Ah, Pai das luzes, vai de encontro com as emergências, UTIs e CTIs devido àquelas pessoas. Aquelas pessoas desenganadas dos médicos, conscientiza que existe um Deus no céu e na terra que vai além da medicina. Vai de encontro também, Senhor, com aquelas pessoas que estão, meu Pai, desesperadas, porque perdeu seu ente querido. Consola, Pai, as famílias. Vai de encontro também com aquela pessoa que está depressiva, opressiva, que está de frente com homicida e suicida. Pai, vai de encontro, Deus, livramento, Senhor. Vai de encontro também com os presídios, com as penitenciárias, com os presos. Vai de encontro, meu Pai, o Senhor é um Deus que liberta, cura e salva, porque sabemos muito bem de onde que o Senhor nos tirou, sabemos muito bem quem fomos um dia, sabemos muito bem o que fizemos e o Senhor apagou nosso passado, escreveu e nos ensinou a escrever uma nova história na Tua presença. E assim nós te pedimos, Pai, também em favor dos nossos irmãos que estão ali, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, aqueles que ainda, meu Deus, não conhecem o Senhor, que possa te conhecer, e te conhecer de uma forma gloriosa. Sim, meu Pai, vai de encontro também com aquela pessoa que está com causa na justiça, que está esperando pelo INSS, por uma aposentadoria, por um benefício, por uma venda de um móvel. Pai, vai de encontro, abra as portas grandiosamente. Aquela pessoa que está esperando por um financiamento que ainda não deu certo, aquela pessoa que está orando pelo seu relacionamento, que está esperando por um relacionamento, Pai, um casamento, vai abrindo as portas, vai preparando a pessoa, e se essa pessoa já está preparada por ti, envia até essa pessoa para que dê tudo certo. Vai de encontro com aquela pessoa que está estudando para concursos. Vai de encontro, Pai, abra as portas, abra a mente para um bom aprendizado, que venha fazer provas elaboradas por ti, que assim que pegar para responder, o anjo do Senhor esteja ditando as respostas certas, aleluia. Papai querido e amado Deus, vem de encontro aqui com o prédio da Rádio Positiva, FM 87,9, aqui da nossa cidade de Vilhena, estado de Rondônia. Tenho orgulho de dizer que moro aqui, sendo baiana, eu tenho orgulho de dizer que eu moro aqui. Papai querido e amado Deus, foi uma cidade que me acolheu minha família, e aqui nós estamos, abraçou meu ministério também, e por isso eu sou grata ao Senhor, por esse estado e também cidade, e todos que moram aqui. Nesse momento nós queremos, meu Pai, colocar em oração os irmãos que têm as suas programações aqui, seus horários. Abençoa grandiosamente a vida de cada um. Abençoa os donos desse prédio. Abençoa a liderança, meu Pai, dessa rádio. Abençoa os donos. Abençoa o Jota, que tem sempre nos recebido. Aqui na minha frente está o meu pai também, a nossa sonoplasta Luana, abençoa a vida dela. E os irmãos que estão aqui presentes, meu Pai, que vão ouvir a tua palavra aqui ao vivo, meu Deus, juntamente com os irmãos que estão lá, mas eles estão aqui bem pertinho, Senhor. Que o Senhor abençoa grandiosamente a vida de cada um. Abençoa também, Senhor, nesse momento, aquela pessoa que busca uma resposta do Senhor. O Senhor sabe aonde dói, o Senhor sabe o que pede, o Senhor sabe o que precisa, vai de encontro, abençoa grandiosamente, que através dessa oração, que através da palavra do Senhor, que o Senhor possa estar dando a resposta, entregando a resposta para cada um de nós. E aqui, meu Pai, estamos, pois são tantas coisas que gostaríamos de falar, de pedir, de interceder. O tempo é avançado. Abra sua Bíblia, juntamente comigo, no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 1 a seguir. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Luciana, Marcela, que Deus abençoe, Lu, a sua vida.
Luciana Valdanha também, Deus abençoe. Visita para as fazendas, os sítios, as chacras, ribeiros, ribeirinhos, área indígena. Aldeia dos índios, que os índios têm me encontrado e dito, pastora, temos ouvido a tua palavra. A palavra do Senhor, a senhora ministrando. Isso é maravilhoso. Os guardas noturnos têm também me parado e falado que estão ligadinhos. Os irmãos dos sítios, das fazendas, dos ribeirinhos, estão também ligadinhos no programa da Igreja Nações. E Deus abençoe a vida de vocês. Sim, Miguel Pereira, Deus abençoe a vida de vocês. Luana, Cláudia, que Deus abençoe os demais irmãos também. O Sérgio, Ovelha, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Também nós amamos vocês. Vamos ler então Josué capítulo 1 e o versículo 1 a seguir. A entrada na terra de Canaã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então, somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos filhos do povo, aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuíres. E falou Josué aos Rubanitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então, somente
que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém? E amém? Então, a palavra do Senhor fala que o Senhor deu essa terra que Josué está prestes a possuir, a entrar, Abraão, Isaque e Jacó. E eles morreram. Inclusive Jacó, depois de José ter entrado na terra do Egito, e ali Faraó mandou José trazer sua família, seu pai, seus irmãos, cunhadas e sobrinhos, para a terra do Egito. E ali Faraó deu a eles uma boa terra. E ali eles começaram a produzir e crescer em família, nascer filhos e filhas naquele lugar. E quando Jacó, o pai de José, entrou na terra do Egito, eles entraram apenas 70 pessoas. E esse faraó bom, que foi usado por Deus para abençoar José, através do sonho revelado por Deus ali a Faraó, José foi engrandecido naquele lugar e foi governador do Egito. Nós já sabemos, um outro dia ministrarei sobre a história de José, que é linda também. E ali morreu esse faraó, que foi bom com José. E veio um outro faraó muito ruim. E começou a escravizar o povo de Israel, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó naquele lugar. A família de José. Morreu também Jacó, e ficaram ali seus irmãos, cunhados e sobrinhos, e ali eles começaram a aclamar ao Senhor por estar sendo tão escravizados por esse novo faraó. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo. E o Senhor enviou Moisés, que foi criado dentro da casa de Faraó, adotado pela filha de Faraó. Outro dia também ministrarei sobre isso. Então, ele ali cresceu, aprendeu tudo sobre o Egito. Conhecia tudo, mas ele tinha o sangue de hebreu. E um dia ele acabou brigando com o egípcio e acabou matando esse egípcio. E enterrou ali na areia. E um dia ele andando no Egito, ali na cidade, um egípcio disse assim: olha, por que você está querendo brigar comigo? Você está querendo fazer comigo como você fez com fulano de tal e matando, enterrando ali na areia? E Moisés ficou com medo de Faraó ficar sabendo. E foi embora, saiu dali. Chegando num certo lugar, ele encontrou Jetro, um homem que o acolheu. E Jetro tinha uma filha muito bonita. Ele se apaixonou pela filha de Jetro e casou com ela. Teve 2 filhos. E um dia ele andando ali, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, o Senhor apareceu numa sarça, e aquele mato pegando fogo e não queimava. E Moisés de longe achou aquilo muito interessante e chegou perto para ver. E o Senhor disse para ele: descalça os teus pés, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. Santo é. E Moisés tirou as sandálias que ele trouxe do Egito e ficou descalço. Ou seja, aquilo que ele tinha ainda do Egito, ele abriu mão daquilo. Então, Deus já começa falando para mim e para você nessa noite. Aquilo que impede a presença de Deus em nossas vidas, aquilo que impede Deus trabalhar em nós,
aquilo que impede nosso ministério crescer, aquilo que impede Deus falar e abençoar e engrandecer nosso ministério e nos colocar unção e nos abençoar e nos colocar forte diante dele, precisamos abrir mão, porque o Egito é o mundo, Egito é o nosso passado, Egito é aquilo que um dia nós vivemos, que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, começamos a lamentar o passado. Deus, por que eu não estive naquele lugar? Por que eu saí daquele lugar? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso acabou? Por que isso terminou? Por que eu vendi? Não deveria ter vendido. Então, esse Egito era algo que nos prendia, nos segurava. E se Deus permitiu deixar para trás, é porque tem coisas maiores para nós, como ele teve para Moisés. Então, Moisés ouviu o chamado de Deus. Quando Deus falou, olha, eu preciso que você vá até o Egito e tira meu povo dali. Esse povo estava ali há 400 anos, sofrendo, clamando ao Senhor. E o Senhor mandou Moisés ir. E Moisés disse, não, Senhor. Não mandei eu, não sei falar, eu sou rude, eu não tenho jeito para isso. Deus falou, olha, eu não estou pedindo se você tem jeito. Eu escolhi você e acabou. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que Deus não quer uma pessoa perfeita. Ele quer uma pessoa que ele escolhe para ele aperfeiçoar e para ele trabalhar, ministrar e tratar com aquela pessoa da forma que ele queira fazer. E ali Moisés relutou para não ir. E Deus disse assim, olha, já que você é duro nas palavras, você chama seu irmão Arão. Arão era o irmão mais velho. Você chama seu irmão Arão, tinha Arão e Miriam. Chama seu irmão Arão e tudo que eu falar com você, você passa para Arão e Arão fala com o povo. E assim foi. Levou ele para o Egito, lá Deus fez milagres e maravilhas, Deus permitiu muitas coisas e muitas coisas aconteceram e ali Deus provou que Deus era Deus naquele lugar. Moisés, com muita luta, sai do Egito com o povo. Chegando ali no deserto, esse deserto era uma estrada, um caminho, para chegar na terra de Canaã, ali em Jericó, durante um mês, 40 dias. Mas o povo começou a reclamar, rebeliar, lamentar, e começou a questionar demais. Ainda começou a questionar demais. Ainda não melhorei da gripe, vocês viram? Amém, por isso, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E o povo começou a reclamar demais, questionar e tudo. E Deus permitiu que eles ficassem ali andando 40 anos. Ou seja, quando Deus entrega algo para nós, quando Deus faz uma promessa para nós na atualidade, quando nós começamos a reclamar, lamentar, questionar com Deus, essa bênção que seria para amanhã, a semana que vem, daqui 2 meses, 1 mês, 3 meses, 1 ano, ela vai durar muito tempo, Deus vai retardar a bênção para nós por causa da dos nossos questionamentos. Nós podemos até questionar, mas nós temos que lembrar imediatamente que nós não somos nada e que Deus pode tudo. Ou, por exemplo, Senhor, por que o Senhor está demorando com minhas promessas? Deus, o Senhor me fez uma promessa, por que o Senhor está demorando, Pai? Tem misericórdia de mim, não tem mais força para suportar. Eu não tenho mais palavras para orar, não tenho mais palavras para dizer. Imediatamente nós temos que lembrar, Senhor, perdoa minhas fraquezas. Perdoa minhas fraquezas, minhas lamentações, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Se o Senhor não fosse na minha vida, que seria de mim sem o Senhor?
E isso nós conquistamos o coração de Deus novamente. Então, o Senhor, ali o Senhor permitiu que eles ficassem 40 anos. Nesses 40 anos, muitas coisas aconteceram. Morreram todos que saíram do Egito. E nasceram novas pessoas, filhos, netos, bisnetos, e assim foi. Desse povo que saiu do Egito, só Josué, filho de Num, e Calebe restou para entrar na terra de Canaã. Todos foram nascidos ali no deserto. Deserto significa um lugar triste, um lugar de solidão, um lugar de escassez, um lugar de insegurança, um lugar de tudo que a pessoa possa imaginar. E esse deserto nós enfrentamos hoje também. Só que eles confiaram no Deus da promessa que fez a eles. Assim também somos nós. Nós muitas vezes temos olhado para as circunstâncias das coisas. Nós temos muitas vezes esquecido do Deus do céu e do Deus também da terra. Nós muitas vezes temos esquecido do Deus que nos chamou e nos prometeu resolver e nos abençoar. E aquele povo muitas vezes esqueceram, ali no deserto, diante das circunstâncias. Comigo e com você hoje não é diferente. Se eu e você olharmos para as circunstâncias do que nós estamos enfrentando, que seja espiritual, que seja aqui da terra, nós desanimamos mesmo. Só que nós temos que lembrar que diante das dificuldades, chamada deserto, nós temos que lembrar do Deus que pode no céu e que pode também na terra. É em Deus que nós temos que colocar toda a nossa fé e confiança. É nele. Porque sozinho nós não podemos fazer nada. De fato, não. Podemos. Então, aqui, Josué, diante de tudo aquilo, de todos aqueles jovens, Josué era assim um companheiro inseparável, aleluia, de Moisés. Toda vez que Moisés ia para a tenda da congregação, Josué ia com ele. E Deus viu em Josué um esforço muito grande. Ele fez a diferença no meio daquele povo. Era um homem que o Senhor dizia para ele, através de Moisés: Josué, fica aí na tenda. Se Deus aparecer, me chama. Porque a tenda da congregação não ficava dentro do arraial. O arraial era um monte de barracas armadas, como se fosse uma cidade, com aquele povo ali. E Deus falou: faz a tenda da congregação um pouco mais para lá. E ele armou a tenda da congregação um pouco mais afastado. E todas as pessoas iam ali até a tenda da congregação congregar, ou seja, reunir no mesmo lugar para ouvir Deus falar. Ou seja, muitas pessoas hoje falam bem assim: não, pastor, eu não preciso da igreja, eu já estou ouvindo a palavra pela internet. Não, pastor, eu não vou à igreja porque eu já estou ouvindo a palavra através do rádio. Não é o suficiente. A palavra fala que o povo saíam das suas tendas e iam para a tenda da congregação, ou seja, a igreja, o templo, ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos ouvir a palavra de Deus em casa, isso é muito bom. É um crescimento muito grande. Mas Deus requer de mim e de você um esforço maior.
É bom que estejamos reunidos no mesmo lugar para ouvir a palavra do Senhor. Então, a palavra fala que Deus achou graça nos olhos. Deus achou graça. Deus se agradou de Josué. E um dia, o povo pedia tanto, pediu comida, Deus mandou codornas, carne em abundância. O povo pedia comida, Deus mandou o maná, que era uma sementinha bem pequenininha, que eles colocavam no pilão ali de madeira e fazia massa e cozinhava ali, assava e eles comiam. E eles também um dia relutaram e brigaram com Moisés querendo água. E Deus falou, olha, tudo bem, você está vendo aquela pedra ali de Meribá? Então, aquela pedra, você vai bater com o seu cajado bem devagarzinho. Porque quem vai agir sou eu. E Josué, irado com aquele povo, bateu com força. Espalhou água para todo canto, todo mundo bebeu, todo mundo ficou feliz, os animais também, e tudo. E Deus, um dia, chamou Moisés e disse, olha, você não vai entrar na terra de Canaã. Porque naquele dia que eu pedi para você bater naquela pedra, era só para tocar na pedra. A honra não era a força do seu cajado. A honra era minha e ainda continua sendo minha. Era só para você fazer assim. Quem trabalha sou eu. E aí, Moisés entristeceu, mas quem vai contra a vontade de Deus? E Moisés se preocupou muito com quem deixar aquela congregação, aquele tanto de gente. Deus falou, não se preocupe, Moisés. Eu já escolhi um entre vocês para dar continuação a esta obra, a esse ministério, a esta caminhada até a terra de Canaã, até Jericó. E o Senhor disse, eu escolhi Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Ele mesmo, o seu sucessor, será ele. E ali o Senhor pediu que Moisés reunisse toda a congregação e que o Senhor falaria que Josué seria o sucessor de Moisés. E pediu também para que Moisés reunisse novamente o povo e falasse dos seus antepassados. Por isso que no livro de Deuteronômio é exatamente uma releitura da história do povo que saiu do Egito, seus pais, seus tios, seus avós, seus bisavós. Então, aqueles jovens, aquele povo que nasceu, aqueles irmãos, aqueles filhos que nasceram ali no deserto, eles conheciam Deus, mas não sabiam muito da história. Então, Moisés reuniu todos e falou disso e disso e disso. E ali foi. E o Senhor um dia chamou Moisés e disse, sobe aqui. E Moisés subiu no monte Pisga, e de lá de cima, o Senhor mostrou para ele a cidade de Canaã, a cidade de Jericó, ali em Canaã, de frente da cidade. E ele disse, nossa, Senhor, que linda, muito linda essa cidade, muitas palmeiras, muito verde, muito lindo lá, muito lindo. O Senhor falou, pois é. Você está vendo com teus olhos, mas você não vai entrar. O que Deus está falando para mim e para você com isso? Nós temos que ter muito cuidado, nós que somos líderes, que seja de congregação, que seja de empresa, que seja de família. Porque muitos vão e nós ficamos. Josué não entrou na terra de Canaã porque ele se irou demais, perdeu o controle. Quantas vezes nós perdemos o controle? Quantas vezes nós irritamos com muitas coisas ou com poucas coisas? E isso é Deus ministrando ao meu coração e ao seu coração, de ter mais cuidado com isso.
Porque Moisés lutou e relutou tanto para estar ali. E na hora de entrar naquilo que ele sonhou de entrar, de possuir, de ver com teus olhos, depois de ter vencido muitos reis, muitas batalhas, enfrentado tantas coisas, e ele não entrou naquela terra. E quantas pessoas, irmãos, que o Senhor tem recolhido sem realizar o sonho, sem realizar o sonho da casa própria, sem realizar um casamento, sem realizar uma viagem do sonho, sem realizar um ministério, sem realizar, enfim. Quantas pessoas já se foram dessa terra sem realizar aquilo que tanto lutou e sonhou para possuir. O próprio Moisés, antes de ir, de Deus recolher, ele havia entregado ou entregue essa meia tribo de Manassés aos Rubenitas, aos Rubenitas, essas três, deixa eu ler aqui, versículo. Então, Moisés entregou para essas 3 tribos terras ali, do lado de cá do Jordão. E Moisés disse para eles, olha, vocês vão ficar aqui, porque vocês querem essa terra. Mas não esqueça de ajudar os seus irmãos lutar pelas próximas terras deles. Essa terra Deus já havia dado, entregue para Abraão, Isaac e Jacó, lembra? Então houve uma fome muito grande e eles foram embora dali. E outros povos tomaram conta daquela terra. E eles precisavam lutar novamente para ter essa terra de volta. Aquilo que já era deles. Aquilo que os seus pais, avô e bisavô haviam conquistado. Da parte de Deus. Então Moisés fez eles jurarem, prometer, que eles não deixariam seus irmãos, os príncipes, de ajudar nessas próximas lutas que viriam. Então, cada tribo, 12 tribos, que representam os 12 filhos de Jacó, os Manassés e Efraim, representava José presente ali. Por isso que fala meia tribo de Manassés, meia tribo, porque é uma tribo dividida em 2 irmãos. Então, o que acontece? Eles ficaram com essa terra do lado de cá. E cada tribo levantava um príncipe. E esse príncipe, ele representava a sua casa, a sua família. E esse príncipe precisava ter sido escolhido por Deus e precisava ser um homem de guerra, um homem experimentado, um homem corajoso, um homem valente para lutar e defender a sua família, a sua causa, a sua tribo. E por isso que aqui nós lemos nesse versículo, que eles prometeram a Josué que assim como eles haviam dito a Moisés, eles iriam cumprir sim o que prometeram. Então, o Senhor, mais uma vez, começou a dizer para Josué. Aí Deus recolheu Moisés e Josué tomou a frente, aonde nós lemos. E Deus, mais uma vez, falando com Josué, disse várias vezes para Josué animar, ter bom ânimo, que era para ele ser corajoso, que era para ele saber que Deus era com ele em todo o tempo. E que ninguém poderia resistir ele enquanto ele vivesse. Por que que Deus muitas vezes lembrou Josué no capítulo 1, onde nós lemos? Várias vezes, eu creio que por 2, 3 ou 4 vezes, o Senhor lembrou Josué disso. Porque Josué, ele admirava seu líder Moisés. Então ele achava que era uma grande batalha para ele não ia conseguir lidar com aquele povo.
Ele sabia que era muito grande para ele. E assim somos nós, irmãos. Nós admiramos nossa liderança. Eu quero falar para você que eu tenho muita paixão pela minha líder, a minha mãe na fé. Ela foi assim, um espelho para mim. Se hoje eu sou uma mulher de oração, é por causa dela. Se hoje eu estou na presença do Senhor, é por causa dela. Ela não está mais nessa terra, mas ela me ensinou muitas coisas. Ela disse para mim: não peça e não espere que alguém ore por você. É você que tem que orar por você. Vai chegar um dia que você vai chamar um pastor para orar para você e ninguém vai te ouvir. Vai chegar o dia que você vai chamar uma irmã do ciclo de oração para entrar numa batalha de oração com você e você não vai ter. Porque todos estão ocupados com seus afazeres. É você que precisa ser forte. É você que precisa ser determinada. É você que precisa ser valente na presença de Deus. Você não pode desanimar. E eu agarrei aquela palavra. Eu agarrei aquela força. E hoje eu não espero que alguém ore por mim. Se eu estou numa batalha, eu sei que eu preciso orar. Eu posso até comunicar com alguém, dizer: olha, eu estou num propósito de oração. Se você me puder, me coloca nessa oração. Mas isso é uma vez ou outra, não sempre. Isso é de 21. Então, Josué admirava seu mestre, admirava seu líder. Mestre é só o Senhor. Ela admirava seu líder. Então, por isso que Deus falou para ele: anima-te e tenha bom ânimo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, por que Deus falou? Porque Josué sabia o quanto Deus foi com Moisés. Imagina, Moisés tirar quantos homens? Só homens, 600 mil. Quantas pessoas ele tirou dali? Olha aqui. 2.000. 2 milhões de pessoas. Então, ele achou o seguinte: é demais para mim. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que quem faz não somos nós, é Deus. E Deus falava para ele: anima-te, assim como foi com Moisés, serei contigo. Porque Moisés falava com Deus face a face. Era um homem valoroso na presença do Senhor. Era um homem que ele admirava. Então, o Senhor animando ele entrou em propósito com os príncipes das tribos. Antes de passar o Jordão, ele fez uma reunião com os príncipes e deu ordem para cada príncipe. Eu sou chorona mesmo. Deu ordem para cada príncipe fazer um propósito de 3 dias. Se prover de comida. Tirar o alimento. E ali eles fizeram. Depois que fizeram esse propósito, o Senhor falou que ele chamasse os sacerdotes e fosse adiante até o Rio Jordão. O Rio Jordão não tinha barco, não tinha ponte, não tinha nada que eles pudessem atravessar. Era algo assim impossível de eles passarem. Mas eles estavam confiando na promessa de Deus. Esse Rio Jordão, ele representa para mim e para você, na atualidade, aquilo que nós olhamos e dizemos: é grande demais para mim. É impossível receber essa tão sonhada vitória.
Essa casa é muito cara, eu não vou conseguir comprar. Esse carro é muito caro, eu não vou conseguir comprar. Essa pessoa é muito difícil, eu não vou nem chegar perto dele nem dela. Eu não consigo ter filho porque já fui diagnosticada que não posso ter filho. Isso é um Jordão, que aos nossos olhos da carne é impossível de conquistar, atravessar ou vencer. Mas quando nós acreditamos em Deus e nas promessas do Senhor, quando nós apenas obedecemos o Senhor e confiamos somente nele, as coisas começam a acontecer. E nós podemos também observar que Josué andou com aquele povo. E ainda não alcançou todas as terras que o Senhor havia dito. Que Deus falou com ele, toda a terra que você pisar, vou te dar. Quantas vezes nós nessa terra lutamos, desanimamos, e tinha tanto para lutar, tanto para vencer, tanto para adquirir, e nós não conseguimos adquirir. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós paramos no meio da caminhada, nós desanimamos, nós entristecemos, nós acomodamos e não vamos adiante. Mas o Senhor nessa noite está falando para mim e para você. Lute pelo seu sonho. Não para de lutar e de sonhar. Por mais que o Jordão esteja na tua frente. Por mais que ele é muito grande para você. Por mais que você olhe e fala, não tem ponte. Não tem barco. Não tem nada que eu possa vencer aos meus olhos. Diante desse obstáculo que o Senhor está pronto para nos atravessar, para nos entregar aquilo que nossos olhos da carne e o nosso físico não conseguem ir adiante. Então, ali o Senhor pediu que ele reunisse os sacerdotes e que parasse na frente do Jordão. E quando eles pararam na frente do Jordão, do Rio Jordão, o Senhor, a palavra fala, que o Rio Jordão, o Senhor fez a água dividir ao meio, fazer um muro de pedra, outro muro de pedra ou de gelo, e o povo de Israel passou na frente, passou a seco. Inclusive os sacerdotes que iam com a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança para mim e para você? A nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com o Senhor, o nosso temor de Deus, o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa paixão pelo Senhor. Isso chama aliança com Deus. Quando nós amamos o Senhor e quando nós temos uma aliança com Deus, não tem Rio Jordão que não abra. Não tem impossível para o Senhor agir. Não tem nada que o Senhor não possa fazer ou realizar. Não no nosso tempo, não no seu tempo. No tempo de Deus, chega a vitória. E ali, o Rio Jordão foi dividido e eles passaram a seco. E o Senhor disse para eles, olha, cada príncipe pega uma pedra daqui do fundo do Rio Jordão e leva para o outro lado. E assim fizeram. E essas pedras ficará como testemunho que eu abri o Rio Jordão para Israel passar. O que isso significa? Que quando Deus faz um milagre na minha, na sua, nas nossas vidas,
o Senhor nos dá ou nos deixa testemunhos. Aquelas pedras existem até hoje como testemunho que Deus abriu o Rio Jordão e eles pegaram as pedras ali do fundo do rio. Coisas impossíveis aos olhos humanos. Ou seja, Deus, quando Ele faz algo na minha e na sua vida, nós temos um testemunho para contar. Se nós pessoalmente não contar esse testemunho, outras pessoas vão contar porque Deus deixa testemunho. E ali estão aquelas pedras. Josué não está mais aqui, os príncipes também das tribos de Israel não estão mais aqui. Mas aquelas pedras existem até hoje para dizer: Deus um dia abriu o Rio Jordão para o seu povo passar. E você acha que o Deus daquele dia, daquele tempo de Josué, de Moisés, não é o mesmo Deus de hoje, irmãos? Sabe qual é a diferença? É que eu e você buscamos Deus e ainda buscamos inseguros, ainda com dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus está me ouvindo? Eu posso te garantir que Deus não dorme. Deus não tosqueneja. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando ele olhava para as dificuldades, com medo de ser assaltado naquele deserto, fugindo do rei Saul, do teu próprio filho Absalão, ele lembrava imediatamente: eu não posso temer, eu não posso ter dúvida no meu coração, Deus está me guardando, Deus é que me guarda. E o que Deus está falando para mim e para você? Que nós também somos assim como Davi. Uma hora indecisos, uma hora medrosos, uma hora ansiosos, uma hora apavorados, inseguros. Mas de repente vem o Espírito Santo e fala, e branda no meu coração e no seu coração, e fala: para que esse medo? Para que essa insegurança? Para que essa ansiedade? Para que essa dúvida no seu coração? Lembra que eu sou Deus, que estou no céu e que também estou na terra. Ou seja, eu sou o Deus do controle. Eu sou o Deus que estou no controle. Todo poder e potência está em minhas mãos. E Deus está falando hoje. Por que que nós estamos inseguros, medrosos, apavorados? Vamos crer mais no Senhor. Vamos confiar mais no Senhor. Porque Ele é quem abre o Mar Vermelho. É Ele que abre o Rio Jordão. É Ele que derruba as muralhas de Jericó. E o Senhor deu a ele uma estratégia para entrar na cidade de Jericó. A cidade com uma fortaleza muito grande. Aos olhos humanos, não tinha como entrar naquela cidade. E nem por um momento Josué duvidou do que Deus faria. O que é que Deus está falando para mim e para você? Por mais que as muralhas de Jericó sejam fortalecidas, sejam grandes muralhas, coisas que aos nossos olhos não vamos conseguir alcançar, Deus está falando para mim e para você nessa noite. Que Ele derruba essa muralha.
E Deus deu uma estratégia para eles. Para eles pegar o chifre de carneiro e fazer buzinas. E dar volta na muralha de Jericó, ali na cidade de Jericó, em volta daqueles muros, 6 vezes. Na 7ª vez, era para eles soprar a buzina e todos gritarem. Todos gritou. Todos ali gritaram ao mesmo tempo. A muralha caiu por terra e eles invadiram aquela cidade. E eles invadiram aquela cidade e tomaram posse. O que Deus está falando para mim e para você? Se eu e você ouvir a voz de Deus, ficar atento na palavra do Senhor, porque o Senhor falou para Josué, medita na minha palavra dia e noite. O que é meditar? Vocês veem que eu estou gripada. O que é meditar? Meditar não é só ler e não refletir. Meditar é ler e refletir a palavra de Deus. É lembrar o tempo todo daquilo que a palavra foi ministrada quando nós lemos. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, Ele ministra a palavra dele em nós. E aquela palavra precisa estar dentro de nós e não só ficando em nós. Nós temos que passar ela para frente. As nossas experiências com Deus. O que Deus fez em nossas vidas. O que a palavra representa para você. O que você aprendeu da palavra de Deus. O que você aprendeu com Deus através da palavra dele. Você precisa passar para frente para que outras pessoas também conheçam a grandeza de Deus. Não fica só para você. Compartilhe as suas experiências. Fala do amor de Deus. Fala do que Deus fez na sua vida. Fala do quanto Ele é grande, poderoso e que Ele pode todas as coisas e não há nada impossível que Ele não possa agir ou fazer. Faça isso. E depois de ler a palavra, Deus falou para ele, para Josué, medita na minha palavra dia e noite. E depois você age. Muitas vezes nós queremos agir sem ler a palavra. Nós queremos agir, ou seja, tomar decisões precipitadas. Sem tomar conhecimento da palavra numa resposta de Deus para nossas vidas ou para a vida daquela pessoa que nós vamos aconselhar. Temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra. Porque a palavra é a boca de Deus falando para nós, conosco, falando com nós. E muitas vezes nós não meditamos essa palavra. Nós não refletimos, nós não tomamos conhecimento, nós não queremos buscar essa orientação de Deus através da palavra. Nós queremos agir de nós. E isso é um erro. Porque o meu sonho e o seu sonho, os nossos sonhos, aos nossos olhos são grandes demais. Mas os sonhos de Deus para nossas vidas são bem maiores. São bem melhores. São bem mais alicerçados. Nós podemos até sonhar, ou seja, pedir alguém para Deus, desejar comprar uma casa. Mas nós temos que falar, Deus, é da tua vontade essa casa para mim? Se Deus disser sim, é sim. Você vai morar naquela casa o tempo que você quiser. Deus não vai tirar você dali, ninguém vai tirar você dali. Deus vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger. Tudo que Ele te der, no tempo dEle, tudo que Deus nos der, no tempo dEle, Ele garante. Pois Ele precisa, Ele quer, Ele tem prazer. Deus tem prazer de honrar o nome dEle, quando Ele promete algo para nós. E nós esperamos em Deus. Por isso Deus falou para Josué, medita na minha palavra dia e noite.
para depois você agir, ou seja, para depois você colocar em prática. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos não só ler, mas meditar na palavra de Deus, pensar mais, refletir e depois colocar em prática, porque depois disso, o Senhor garante vitória. A palavra do Senhor fala que o muro de Jericó caiu por terra, com os gritos deles, numa estratégia de Deus. Mas, na verdade, que quem derrubou aquele muro foi Deus. Mas o Senhor quis deles uma obediência. Imagina, aquele tanto de gente dando volta daquele muro da cidade de Jericó. Aos nossos olhos seria tipo, para que isso? Não precisa tudo isso. Só que Deus, Ele experimenta e Ele requer de mim, de você, a obediência. Deus, para matar o gigante de Gate, o Golias, o filisteu, Ele não precisava do estilingue de Davi, muito menos daquela pedra ou aquele seixo do ribeiro. Não, não, não. Ele só usou a fé, a estratégia, a obediência de Davi para ele matar o gigante. E Deus, Ele está ministrando ao meu coração e ao seu coração. Para Deus entregar uma bênção para mim e para você, essa bênção não é difícil para Deus. Mas Ele requer de mim, de você, uma obediência numa estratégia que Ele nos colocar. Às vezes, ou sempre vem em nós bem assim, meu Deus, eu quero muito que Deus resolva essa situação para mim. Vou levantar o propósito de tantos dias, de oração, de jejum, de consagração, de renúncias. Isso é uma estratégia para ver a nossa perseverança, a nossa obediência. Porque para Deus agir não é nada difícil. Não é verdade? Então, ali, antes de entrar na cidade de Jericó, Josué mandou Saulo, um dos seus homens de confiança, juntamente com outro companheiro, ir até a cidade de Jericó, espiar aquela cidade. E ali, eles foram escondidos, guardados, por Raabe, a prostituta que morava em cima do muro. Esse muro tinha 30 metros de largura. E Josué deu ordem, porque Saulo havia prometido para Raabe que ele, se toda a família dela estivesse dentro de casa, toda a família e todos os seus pertences seriam guardados e que ninguém tocaria naquilo que era dela e da família. E assim aconteceu. E Raabe se apaixonou por Saulo. E Saulo por ela. E quando ela viu Saulo e seu companheiro, colega de batalha ali, nessa missão, a Jericó, ela disse para ele, eu sei o Deus que você serve. É um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso, e todos os reis estão com medo de vocês, do Deus de vocês. Nós sabemos também do que Deus fez ali, abrindo o mar para vocês passarem. Sabemos também que Deus entregou nas suas mãos muitos reis. E nós aqui estamos com medo de vocês. Mas eu sei que o teu Deus é grande. Naquele momento, ela foi convertida ao Senhor. O que Deus está ministrando ao meu coração e ao seu coração nessa noite? Deus, Ele não quer saber do seu passado. Ele não quer saber do que você fez até hoje, até as 18 horas. Deus quer saber do seu coração aquebrantado da agora para frente.
Raabe, naquele momento, reconheceu Deus e aceitou o próprio Deus de Saulo, mesmo sem conhecer o Senhor. E ali, ela também se apaixonou por ele e ele por ela. E ele voltou à sua cidade, ali o arraial, onde estavam todos, e contou tudo para Josué, o que ela tinha feito. E ele disse: ninguém entra ali para destruir essa família, vamos proteger. E ele casou com ela. E os dois tiveram um filho chamado Boaz. Boaz casou com uma jovem moabita chamada Ruth, que também deixou sua família e seguiu Noemi, uma senhora viúva, e ela também viúva, para as suas terras. E ali ela conheceu Boaz, Boaz conheceu Ruth e casaram. E tiveram Obed. Obed teve Jessé, o belamita, pai de Davi. E aqui nós estamos a descendência de Raabe com Saulo. Na descendência de uma moabita, uma estrangeira, que não serve ao Senhor, mas apaixonou por ele, por uma prostituta, que também não serviu ao Senhor, mas apaixonou por ele. Então Deus, ele está procurando mulheres e homens estrangeiros, ou seja, que não conhecem ainda a Deus, que a partir desse momento venha para o Senhor. Deus quer apagar o seu passado. Ele não está olhando para o que você fez, ele está olhando da agora para frente. Ele quer você. Um coração aquebrantado, voltada para o Senhor. Fiel a Ele, como Raabe foi, como Ruth também foi, a moabita. E aqui estamos nós, finalizando essa palavra, na graça do nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu nessa noite, porque isso é uma honra. Falar do amor, da palavra de Deus, isso é uma riqueza muito grande. Só quem tem um chamado de Deus e que é apaixonada por Ele acima de tudo, sabe, entende do que eu estou falando. Sou grata a Deus todos os dias por Ele ter me chamado no meio de uma grande multidão para uma grande obra. Assim como você, Ele também te chama no meio de uma grande multidão para uma grande obra. Vem para Jesus. Você que tem ouvido a palavra, que tem visto o mover de Deus na sua e na vida de outra pessoa. O tempo de vir para Jesus chegou. E você que está sempre indeciso, não vou falar desviado, que você que está distanciado do Senhor, o tempo é agora. Levanta sua mão, assim comigo. Senhor Jesus, estou vindo para o Senhor. Perdoa meus pecados, erros, ofensas, falhas e fraquezas. Senhor Jesus, escreve ou reescreve meu nome no livro da vida. Segurei minhas mãos, Jesus. Não me deixe cair, não me deixe retroceder, não me deixe voltar para trás, não me deixe esmorecer diante das diversidades, das situações. Amém. Amém? Irmãos, quero dizer que segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de volta com mais uma palavra do Senhor. E quero, mais uma vez, estar, ouvindo e vendo vocês. E os irmãos que estão através do rádio, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que estamos juntos. Apresento vocês todos os dias nas minhas orações. E vocês sabem
que quando eu falo, não é porque eu estou falando de boca cheia, realmente eu oro. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele tem nos concedido. Então, tenho apresentado a vocês. Não só vocês que estão ouvindo, também aqueles que não estão ouvindo, que precisa da nossa oração. Vamos orar, irmãos, também pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelas autoridades ministeriais e terrenas. Vamos orar pelos pais, pelas famílias. Vamos orar pelos profissionais em todas as áreas. Precisa de oração. Pelos médicos, pelos professores, pelos empresários, por aquela pessoa que quer abrir sua empresa, por aquela pessoa que está desempregada, por aquela pessoa que está na rua, morando na rua. Precisa da nossa oração. Uma boa noite a todos. Estamos ali com a Igreja Nações, na Avenida Capitão Castro, esquina com a Nelson Tremeia, ali descendo o Banco do Brasil, no centro de Vilhena. Venha nos visitar. Nas terças-feiras estou ali ministrando a palavra do Senhor e orando em posição de mãos para todos. Na quarta-feira estamos ali às 7:30 da noite, com um período de oração. E também às sexta e domingo, no culto de curas e libertações. E no domingo, louvor e adoração, às 7 horas da noite. E na segunda-feira aqui, como já dissemos, até o dia que Deus permitir. Agora é de verdade. Uma boa noite a todos. E que Deus nos abençoe. Amém? Em nome de Jesus.